Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido, em Rute, no capítulo 3. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 do livro de Rute, fazendo a leitura do verso 14 ao 18. Rute, capítulo 3. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhando o texto com ela. Também, quem não está com a Bíblia, aqui no telão, nós temos projetado. Rute, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14 até o final do capítulo, no verso 18. Quem está comigo diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: Rute ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Rute lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Amado Deus, nós louvamos a Ti, glorificamos ao Senhor, agradecidos por termos diante dos nossos olhos mais uma oportunidade, a Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, de um modo extraordinário, usando a minha vida para que a Tua palavra seja entregue com fidelidade, com retidão, com justiça, segundo o que ela está revelada e escrita aqui no livro sagrado, Pai. Também ilumina a mente e o coração dos irmãos, para que haja compreensão do Teu Evangelho, para que haja compreensão da Tua mensagem, e possa essa compreensão ser revertida em prática no dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que fale conosco, para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Rute e a bendita esperança de um descanso pleno. E diz o ditado popular que quem espera sempre alcança. Alguns ainda dizem em complementação que quem espera sempre alcança ou cansa. Trazendo uma ideia de que às vezes há situações em que nós podemos esperar tanto tempo para que elas se realizem, que é fato, é certo, que nós vamos nos cansar até o momento de nós alcançarmos aquele objetivo, aquela meta. Vai vir cansaço. A verdade é que qualquer tipo de espera, e os irmãos podem confirmar isso comigo, ela supõe cansaço. Porque o simples ato de esperar, o simples processo de uma espera, seja pelo que for, cansa. O percurso cansa. A jornada cansa. E acontece que às vezes a gente deseja tanto um alvo, um objetivo, uma meta, que tudo que nós temos diante dos nossos olhos é um vislumbre de como será bom naquele dia. Quando nós alcançarmos aquele nosso objetivo, quando enfim nós conquistarmos aquilo que nós tanto desejamos, como vai ser bom. E esse vislumbre, por se tratar de um desejo que é fruto do nosso coração, ele vai parecer muitas vezes que ele nunca vai se realizar. E até o dia em que ele se concretizar realmente, sabe o que acontece? Vai ter tédio, vai ter enfado, vai ter vontade de parar, vai ter cansaço. Cansaço é algo que faz parte da natureza humana corrompida pelo pecado. Da mesma forma como a necessidade de esperar, ela faz parte da vida humana, ela faz parte do nosso dia a dia. Tanto é que Deus, Ele estabeleceu o descanso como mandamento. Os irmãos podem lá ler em Êxodo 20. Mas o que acontece muitas vezes é que nós idolatramos o descanso e o colocamos como ele sendo o alvo a ser alcançado.
De modo que o simples fato de nós nos colocarmos ansiosos por um descanso, por um refrigério, vai nos acarretar em mais cansaço. Nosso anseio pelo descanso acarreta em mais cansaço. E a pergunta que cada um de nós tem que fazer para si próprio é a seguinte: por que eu quero tanto descansar? Por que eu espero tanto por descanso? Por que eu almejo tanto isso? Será que os meus dias têm sido assim realmente tão pesados? Ou será que na verdade, e o que é muito bom, eu tenho a consciência de que quando eu alcançar esse descanso pelo qual eu tenho esperado tanto tempo, tudo vai ser melhor, não porque eu vou descansar, mas porque eu vou estar diante daquele que estabeleceu o descanso. Nós temos que nos perguntar sobre isso. O capítulo 3 de Ruth, como os irmãos se lembram, ele se inicia com um desejo de Noemi. Noemi queria encontrar um lar para sua nora moabita Ruth, para que ela pudesse ser plenamente feliz. Lembrando que no contexto do Antigo Testamento, segundo o pensamento israelita, essa plena felicidade, no contexto de uma pessoa viúva, de uma moabita viúva, de uma estrangeira, era estar somente debaixo da aliança. E essa pessoa estrangeira, essa viúva moabita, só poderia estar debaixo da aliança, sendo então plenamente feliz, se ela se unisse em casamento com um israelita legítimo e gerasse filhos a partir desse casamento. Era uma condicional, uma coisa estava ligada à outra. Resumindo, Noemi queria encontrar descanso para Ruth, a inserindo ali na sociedade ao seu redor como uma verdadeira israelita. E Noemi queria encontrar descanso não somente para Ruth, mas para ela mesma, por meio da perpetuação do nome do seu marido e do seu filho, através do casamento da sua nora com um homem que pertencia à aliança, com um verdadeiro homem temente a Deus. Como que Noemi decide buscar essa felicidade para Ruth? Orientando Ruth a se apresentar diante do parente chegado no campo de quem ela trabalhara anteriormente, como alguém disponível ao resgate. E aí é que nós temos que parece dar a entender que Noemi queria que Ruth fosse atrás de Boaz para lhe propor, para lhe forçar até mesmo um casamento, e aí sim ser feito o resgate, até mesmo dando a entender que Ruth deveria usar de algumas estratégias de sedução. Só que Ruth, como nós já vimos por meio de sabedoria divina, ela entende de forma pura o conselho da sua sogra, e ela vai até Boaz para lhe expor a situação e a sua disponibilidade para ser alvo de resgate. Ou seja, apesar de inicialmente parecer que a estratégia de Noemi parecia um tanto torta, nós temos como fato que Deus, em sua soberania, dirigiu os caminhos de Ruth, de modo que Boaz viesse a se mostrar como alguém realmente distinto, como um homem santo, como alguém que era um verdadeiro enviado de Deus. Assim, nós vamos ver Ruth indo até a eira de Boaz e se apresentando como alguém com quem Boaz deveria honrar compromisso, segundo a lei estabelecida por Moisés lá atrás em Levítico. E Boaz, por sua vez, ele se mostra como um homem especial, envolto de uma série de características messiânicas que o qualificavam para ser um resgatador ideal para Ruth e Noemi, à semelhança de como Jesus é para toda a humanidade, se tornando a partir da morte da cruz o definitivo resgatador do povo de Deus. Então, nós vimos Boaz se mostrando como um homem de valores inegociáveis, quando ele ouve a proposta de Ruth e glorifica a Deus por essa proposta. Nós vimos Boaz se mostrando como um homem que julga com conhecimento de causa, quando ele demonstra saber que Ruth era uma mulher virtuosa, segundo o conceito do povo. Nós vimos Boaz se mostrando como um homem com conhecimento da sua missão e da lei que regia essa missão. No momento em que ele se posiciona sim como resgatador de Ruth, mas ele fala, só que tem outro
Então eu tenho que ver com o outro se ele quer resgatar, porque se ele não quiser, aí eu cumpro com a minha obrigação. E por fim, nós vemos Boaz se mostrando novamente, a exemplo do capítulo 2, um homem disposto a ir além das obrigações. No momento em que ele mesmo, ele admite que se o resgatador principal não cumprir com suas obrigações, ele cumpriria, mesmo que não fosse sua obrigação. Portanto, o que nós temos até então é Ruth dando um passo de fé em direção à pessoa que poderia lhe oferecer o descanso das suas obras, o verdadeiro enviado de Deus, Boaz, como seu resgatador. Nos ensinando, por sua vez, que se Deus nos promete um verdadeiro descanso por meio da pessoa de Jesus Cristo, em sua morte, em sua ressurreição, nós devemos nos colocar aos pés dele em obediência a tudo aquilo que ele nos propuser. Nós vemos isso no fim do verso 13, onde Boaz diz da seguinte forma: deite-se aqui até de manhã. E nós vemos o cumprimento disso por Ruth em forma de obediência a partir do momento em que se inicia o versículo 14. Olha a primeira partezinha do verso 14. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã. Então Ruth entendeu a ideia de sua sogra no versículo 1. Depois, Ruth toma parte boa do conselho de Noemi, ela se arruma e ela vai até a eira de Boaz, deitando aos seus pés. Aí Ruth se apresenta como alvo do resgate a Boaz, mesmo sem entender muito o que era aquele tal de resgate que Noemi queria. E então, Boaz se apresenta sim como um possível resgatador, caso o resgatador oficial, o parente mais chegado, não cumprisse com as suas obrigações. Ou seja, nós temos um movimento completo que poderia ter se encerrado ali no verso 13, mas não se encerrou. Ele continuou. Sendo que no fim do verso 13, Boaz ordenou que Ruth ficasse ali. E ficasse aonde? Ficasse ali aos pés dele, protegida por ele, junto dele. Boaz, apesar de agir com todo respeito, com toda consideração, levando em conta também a pureza das intenções de Ruth, permitiu que Ruth ficasse ali. E mesmo sem ainda ser definitivamente resgatada, preste atenção nisso, mesmo que ainda não fosse o momento do resgate, ele oferece para Ruth a bênção da sua presença. Quando Boaz pede para que Ruth fique ali, aos pés dele, até de manhã, ele está oferecendo duas coisas muito importantes para Ruth. Primeiro, Boaz oferece esperança para Ruth. Mesmo sem ser o primeiro resgatador, mesmo sem ser o parente mais chegado, a garantia que Boaz dá é de que Ruth seria resgatada, quer o primeiro resgatador a resgatasse ou não. Boaz estabelece que, mediante a fé de Ruth, ao se colocar aos pés de um resgatador, deixando de lado outras possibilidades de escolha, talvez até mais vantajosas, ela poderia ser considerada por ele digna de ser resgatada, mesmo que ele não fosse o primeiro dos resgatadores, o principal dos resgatadores. Ou seja, a ideia que nós vemos aqui é que Ruth poderia dormir tranquila, o futuro dela estava garantido, porque havia alguém temente, fiel, que garantia esse futuro. E segundo, Boaz oferece proteção e descanso para Ruth. Nós não sabemos qual a distância entre o campo e a casa de Ruth e Noemi. Só que nós sabemos que elas moravam na cidade e eles estavam ali na zona rural. E nós sabemos que não tinha iluminação, não tinha luz elétrica, era tudo escuro. Então, Boaz, o que ele faz? É que ele não permite que Ruth se exponha aos riscos de voltar sozinha para casa, principalmente sabendo da perversidade do tempo dos juízes, em que até houve relatos de violência sexual contra mulheres. E também, Boaz ele chega para Ruth dizendo: deite-se aqui até de manhã, porque quem precisa de um resgatador, queridos, precisa de compaixão. E nada demonstra mais compaixão do que oferecer a oportunidade
de um descanso seguro. Era de madrugada. Boaz podia mandá-la de volta para casa. Não, vai lá para que ninguém te veja. Não, ele fala, fica aqui até de manhã. Descansa aos meus pés. Espere, porque vai ter resgate. Eu vou oferecer esse resgate, custe o que custar. Mas fique protegida e descanse. O grande ponto desse verso 14 é que Ruth recebeu a proposta de Boaz de coração aberto. Ruth se demonstrou disponível ao que Boaz falou, e ela acreditou nas palavras dele. E aí o que acontece? É que simplesmente ela permaneceu aos pés do seu possível resgatador e descansou. Descansou não porque ela já tinha conseguido algo e porque a sua situação estaria resolvida, mas descansou porque ela confiou nas palavras de Boaz como palavras verdadeiras, como palavras fiéis, e ela enxergou aquilo que ela buscava como se isso já fosse uma realidade, mediante a garantia da palavra de Boaz. E o que é isso? Isso é fé, queridos. Meus irmãos, nós sabemos que a vida debaixo do sol é muito dura. Nós sabemos que muitas vezes nas nossas vidas, nós somos levados ao limite do esgotamento. Seja esse esgotamento físico, seja mental ou seja espiritual. Mas a garantia que nós temos é que Deus nos ofereceu o fim de todo esse esgotamento na pessoa de Jesus Cristo. Por causa do pecado, a vida nesse mundo ela passou a ser semelhante ao correr numa esteira, ao correr de um hamster naquelas rodinhas de gaiola. Os irmãos já viram? Ou até mesmo, seguinte ilustração, às vezes a gente usa no banco assim, a respeito das metas. É como se a gente fosse um bando de cavalinho ou de burrinho e amarrassem com uma vara nas nossas costas, uma linha com uma cenoura aqui na nossa frente. E aí a gente fica lá, correndo atrás da cenoura e nunca alcança, nunca alcança, nunca alcança. Por mais que a gente deseja, por mais que a gente queira, a gente corre atrás dela, mas nunca alcança. E assim é a vida nesse mundo por causa do pecado. A cordinha é o pecado, a cenoura é a felicidade plena, e nós nunca vamos alcançá-la por meio dos nossos esforços, quer a gente corra, quer a gente queira. O que Jesus faz? Ele vem e promete que um dia Ele vai desamarrar essa cordinha, e nós vamos um dia, por causa do que Jesus fez, alcançar a cenoura que estava na nossa frente, que nós desejamos uma vida toda. Qual que é a garantia de que isso vai acontecer? A garantia é a própria pessoa de Cristo, é a fidelidade dEle, é a palavra dEle, mediante o que está revelado na Bíblia. Meus irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, é que se Ele nos manda perseverar em obediência, o que nós devemos fazer é perseverar e obedecer. Jesus tem para nós um futuro no qual nada disso que existe hoje, que nos tira a paz, que nos traz cansaço, irá existir. Não vai ter espaço mais para isso. Jesus tem para nós um futuro pelo qual nós devemos ficar esperançosos e no qual nós devemos descansar. O que Ele deseja de nós até que esse momento chegue, o momento da felicidade plena? Que nós nos coloquemos aos pés dEle, que nós desfrutemos da presença que Ele já nos oferece de si próprio no tempo presente, antes da consumação de todas as coisas. Que nós o obedeçamos entendendo que o fato dEle estar nos fazendo uma promessa de descanso pleno significa que uma certeza existe, porque quem está prometendo é fiel. Aquele que começou a boa obra em você, meu irmão, diz a palavra de Deus, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, querido, se você está cansado no seu dia a dia, se você não aguenta mais as dores e as angústias do tempo presente, se você está pensando por acaso em desistir de tudo,
por causa da pressão que te cerca, das seduções do mundo. Eu rogo para que hoje mesmo você ouça a palavra do Senhor, se lance aos pés de Jesus, descanse aos pés de Jesus. Tudo isso, querido, terá fim um dia, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir com a promessa, ainda que tudo aqui nesta terra venha a dar errado. Ruth entendeu que naquele momento o mais importante para ela não era o resgate, mas sim a presença do resgatador. A garantia de que o resgate de Ruth aconteceria estava no fato de que o resgatador a convidou para permanecer nos pés dele. Jesus está te convidando, Ele está na porta batendo. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Jesus quer que você more no céu com Ele. Mas enquanto esse tempo não chega, meu irmão, Jesus quer que você se ponha aos pés dEle, o tempo todo, até o fim da noite, para que quando o sol da justiça raiar na sua vida, meu irmão, você esteja preparado para o resgate. Assim como a garantia do resgate de Ruth era Boaz, queridos, a garantia de nós irmos para o céu, e disso ser a melhor coisa que pode nos acontecer, é a própria pessoa de Deus, que quer que nós permaneçamos aos pés dEle, até o fim, dando bom testemunho de obediência, onde quer que nós venhamos a colocar os nossos pés, aqui neste mundo caótico. Olha que interessante a continuidade do verso 14. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse, que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Ruth ficou até de manhã, mas antes de surgir o primeiro raio de sol, ela se levantou porque Boaz deixou uma ordem bem clara: ninguém pode saber que mulher esteve aqui. Diante de um mundo perverso, queridos, isso poderia acabar com a reputação de Boaz diante do povo, assim como isso também poderia prejudicar a imagem que o povo de Israel estava construindo a respeito de Ruth como uma mulher virtuosa. Se alguém visse ou ficasse sabendo que Ruth fora até a eira de Boaz durante a noite, era muito possível que começasse a surgir comentários: mas a maçã não cai longe da árvore. Julgando Boaz, segundo os pecados sexuais que Judá tinha cometido lá atrás, o Judá, o patriarca, e julgando Ruth, segundo a sedução das mulheres moabitas lá no deserto, quando os israelitas estavam migrando para a terra de Canaã. Então quer dizer que o que o outro pensa de mim importa? Sim. Se o que o outro pensar de você viesse tornar uma mancha no nome do Deus a quem você serve, o que o outro pensa de você importa sim, e muito. Eu vou repetir: se o que o outro pensar de você pudesse tornar uma mancha no nome do Deus a quem você serve, o que o outro pensa de você importa sim. Por isso, querido, se você namora, você sendo cristão, você evita ficar em lugares escondidos, sozinho, com o seu namorado. Se você é casado, você mantém certos limites no contato com pessoas do sexo oposto, você evita certas liberdades. Se você é solteiro e precisa conversar com alguém do sexo oposto que é casado, você procura ter essa conversa com alguma testemunha ou em um local público. E a aplicação desse versículo vai além da ética sexual no tocante ao testemunho. Não é só na ética sexual, não. Preste atenção. Se você for tomar uma taça de vinho, ainda que casualmente, não faça isso em público. Melhor é que não faça de jeito nenhum, mas não faça isso em público. Se você for a uma reunião de amigos, de família, onde há o consumo de álcool, evite tirar fotos perto da bebida. Ou se você for tirar fotos,
deixa claro que você não está participando. Talvez seja interessante evitar que você seja visto em festas ou costumes pagãos relacionados a cultos de demônios. Carnaval, festa junina. Não porque você vai estar se contaminando, não acredito em contaminação externa, mas porque você pode estar mostrando para o mundo que o seu Deus concorda com aquilo, sendo que na verdade a palavra dele revela que você está irado, que ele está irado contra cultos a outros deuses, e ele derrama dessa ira quem passa toda uma vida oferecendo esse culto, sem arrependimento. Nós precisamos prestar atenção nas nossas vidas. Nós não podemos nos mostrar parecidos com o mundo, conformados com o mundo. Não porque nós vamos perder a salvação ou algo do tipo, não é essa a ideia. Mas porque nós amamos a Deus antes de qualquer coisa. De toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E não é se isolar do mundo e se tornar um Amish. É só mostrar com as nossas vidas discordância com o sistema do mundo. Boaz, ele estabeleceu a regra do bom testemunho, mesmo que, preste atenção no texto, eles não estivessem fazendo nada de errado. E não por causa da maldade deles, por causa da maldade de Boaz, por causa da maldade de Ruth, mas por causa da maldade dos outros. Por isso, queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o mundo sem Cristo é mau. E as pessoas do mundo odeiam a Deus. Eles não amam a Deus. Eles não creem em Deus. Toda expressão mundana que cultua a entidade ou que cultua a si próprio representa o ódio deles a Deus. E nós devemos o tempo todo nas nossas vidas pensar nisso. Não é por causa de quem nós somos, que nós não somos melhores que ninguém. É por causa de quem o nosso Deus é. É porque Ele se deu graciosamente a condição de nós o conhecermos, de nós o adorarmos e de nós estarmos diante dEle. Pensar como Boaz e agir como Ruth, querido, não é legalismo. É colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. E a prova de que essa realmente era a intenção de Boaz, colocar a vontade de Deus como prioridade, é que mesmo antes dele saber se iria ser o resgatador de Ruth e Noemi, ele vem e ele se preocupa com as necessidades materiais daquela família que se encontrava numa situação de vulnerabilidade. Olha o verso 15, disse mais: traga o manto que você está usando e o segure-o. E ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. E então ela voltou para a cidade. Eu não sei quanto que é 6 medidas de cevada, não sei o valor disso, não sei o quanto pesa. Mas pelo movimento do texto, é possível que a gente saiba que mais uma vez Boaz estava agindo segundo a providência divina. A garantia que Boaz oferece pela sua palavra, dizendo que tão certo como vive o Senhor, Ruth seria resgatada, se não pelo outro resgatador, por ele. Boaz aqui no verso 15 confirma com ações. Boaz prova para Ruth que mesmo que não houvesse necessidade, ele estava disposto a ir até as últimas consequências para satisfazer a família de Ruth e de Noemi. Tanto é que ele não fala somente para Ruth não voltar para casa desamparada, mas no verso 17 nós vamos ver Ruth mencionando que ele disse para ela não voltar para a sogra de mãos vazias. As preocupações de Boaz, elas iam além de um possível casamento, além de uma relação com uma mulher talvez bem mais jovem. As preocupações de Boaz diziam respeito a toda a situação de vulnerabilidade a qual Ruth e Noemi foram expostas por causa da má escolha da família delas, lá no passado. Ou seja, ainda que Noemi e Ruth de alguma forma merecessem, estivessem colhendo o passar por aquelas dificuldades, ainda que aquilo fosse fruto de decisões mal feitas, meus irmãos, olha o que Boaz faz, ele estende a mão dele
demonstrando que um verdadeiro resgatador enviado por Deus cuida de quem precisa de resgate, não somente no ato do resgate, mas em todo o tempo, toda uma vida. Como é lindo isso! Como é lindo o movimento da fé cristã, meus irmãos. Porque em todas as religiões do mundo você pode pesquisar e encontrar: você precisa fazer o bem para ser salvo, para evoluir espiritualmente. No cristianismo bíblico, no que a palavra de Deus diz, não. Você não precisa fazer o bem para ser salvo, você é salvo por Deus para fazer o bem. Porque nós somos salvos pelo bem que Jesus fez, pelo bem que Cristo fez no nosso lugar, como nosso substituto. Éramos nós que éramos para obedecer daquela forma, pecando éramos nós que éramos para morrer numa cruz como aquela, mas Deus enviou a Cristo. Quanto às nossas escolhas, queridos, a verdade é que nós pecamos, mas quanto à escolha de Deus, Ele nos amou e Ele entregou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso já é maravilhoso demais para nós. Mas não para por aí. Se Deus nos salvasse e colocasse a permanência da nossa salvação em nós, por assim dizer, nas nossas mãos, nós iríamos derrubar, ia cair no chão, e essa nossa salvação ia quebrar. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus nos salva, mas Ele não permanece ausente das nossas vidas. Ele vai nos acrescentando capacidade, Ele vai nos dando condições de nós perseverarmos no caminho dessa salvação. E nós vamos buscando, e Ele vai provendo. E nós vamos buscando, e Ele vai acrescentando. Nós, Deus, nós, Deus, Deus, nós. De modo que, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos salvos de algo. Sabe do que nós somos salvos? Somos salvos do pecado. Primeiro, da culpa do pecado, quando Deus nos declara justos segundo a justiça de Cristo. Segundo, da escravidão do pecado, porque antes de recebermos Jesus, o pecado era algo natural para nós, e agora nós temos condição de discernir e evitar o pecado, mesmo que às vezes nós falhemos. E terceiro, da presença do pecado. Isso ainda não aconteceu. Hoje nós ainda pecamos, porque mesmo que não sejamos mais escravos do pecado, o pecado está presente no nosso meio, está ao nosso redor, está em nós. De modo que nós vamos nos purificando, nós vamos nos limpando no nosso dia a dia, e nós vamos decidindo nos aproximar mais de Jesus. E quando Jesus voltar, e nós formos morar com Ele, aí não vai existir mais pecado, e nós não vamos mais pecar. Nós vamos descansar finalmente, salvos também da presença do pecado. Culpa, presença e da justiça, da injustiça, da escravidão do pecado. Culpa, presença e escravidão do pecado. A ideia que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que a obra de Cristo, por causa da obra de Cristo, nós temos uma bendita esperança. Uma bendita esperança de descanso pleno. Só que enquanto não se manifesta o tempo desse descanso, a própria pessoa de Jesus nos mantém perseverantes no caminho, assim como tudo que Ele vai fazendo por nós no nosso dia a dia. Quantas coisas, meus irmãos, quantas coisas que no nosso dia a dia vão acontecendo que são verdadeiros milagres e a gente não enxerga. E dentre essas coisas que não são milagre, quantas outras coisas não são fruto da providência divina e nós não reconhecemos. Talvez a mensagem de hoje seja uma convocação a cada um de nós para pensar mais na obra de Jesus em nosso favor. Talvez a mensagem de hoje seja mais uma oportunidade de pensarmos ou de repensarmos sobre o motivo pelo qual Deus nos salvou. Quero fazer uma pergunta sincera para você.
Você acha que Deus te salvou por sua causa ou por causa dele mesmo? Você acha que Deus amou o mundo e enviou o Filho dele porque você merecia que ele fizesse isso? Ou para que o nome dele fosse exaltado? Boaz, ele reconhece sim as ações de nobreza de Ruth, assim como também Deus reconhece, galardoa as nossas boas obras quando nós a temos. Mas Boaz ofereceu tantas garantias do resgate, com tanta bondade e tanta benevolência, não por causa do mérito de Ruth e de Noemi, mas porque essas ofertas faziam parte do caráter dele. E da mesma forma Deus fez por cada um de nós quando enviou Jesus, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Ele é, porque Ele nos criou, porque Ele nos formou para a glória dEle. E se Ele nos formou para a glória dEle, então também Ele nos salva para a glória dEle. Se a tua salvação, meu irmão, se deve a Deus, talvez seja o momento de você começar a falar dos atos do Salvador, que Ele fez em teu favor. Assim como Ruth fez para sua sogra, a Noemi, nos versos 16 e 17. Olha o que Ruth falou. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Noemi tinha uma curiosidade aqui para saber no que tinha dado o conselho dela. Talvez ela estivesse preocupada com Ruth, talvez ela estivesse ansiosa para saber se o seu plano deu certo ou não, talvez ela estivesse até mesmo arrependida por ter orientado Ruth a ir com tanta sede ao pote. Mas o fato que nós temos revelado aqui é que Noemi queria saber qual tinha sido o resultado daquela noite. Noemi sabia no seu coração que a esperança de ter a sua dignidade restaurada dependia totalmente daquela pessoa, de Boaz. Dependia tanto que até a levou a ter aquela ação de conselho desesperada, meio que querendo dar uma ajudinha para Deus. E aqui nós vemos que Ruth, tudo o que Boaz fez por ela. Ruth conta para Noemi cada detalhe do que Boaz fez por ela. Ruth demonstra a Noemi que apesar dela ter tentado forçar alguma situação, Deus continuou sustentando ela graciosamente em cada etapa do diálogo, de modo que ela não saísse da eira sem uma garantia. Não, ela saiu com uma garantia preciosa. Para Ruth, só para Ruth, talvez a palavra de Boaz fosse suficiente de que ele o resgataria. Mas para Noemi, que não estava lá, era preciso que fosse provado por A mais B que aquele homem estava agindo sob a direção de Deus. E era preciso Deus fazer essa prova para que Noemi o reconhecesse. E por isso é oferecido a cevada para Noemi. Esse é o alvo da nossa fé, queridos. Esse é o alvo da nossa fé. Nós podemos esperar o melhor de Deus, porque há Deus. Nós podemos esperar pelo nosso descanso pleno, porque aquele que enviou o seu Filho para nos possibilitar esse descanso, não descansa até hoje. Nós podemos confiar que as agonias do tempo presente, por mais que se multipliquem, por mais que nos desafiem, não persistirão para sempre, porque nem mesmo a morte na cruz foi capaz de deter o nosso Senhor. Existe a certeza da vida, meus irmãos, porque Jesus está vivo pelo poder de Deus. Existe certeza de plena felicidade, porque aquele que é verdadeiramente feliz tomou o nosso lugar e abriu caminho para a vida eterna, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos em um corpo glorificado. Existe garantia de que tudo será como prometido, porque o sangue dele derramado naquele madeiro é o sinal de que nós passamos a fazer parte da aliança definitiva de Deus com os homens, no momento em que nós recebemos a Cristo.
Ruth expôs as palavras de Boaz e testemunhou das ações de Boaz na vida de Noemi. E Noemi, queridos, antes amargurada, depois esperançosa, quando ela ouve o relato de Ruth, ela passou a ser uma mulher dotada de certeza, porque ela enxergou que Boaz era um verdadeiro resgatador enviado por Deus e refletia na sua vida o caráter do soberano Senhor. Olha o verso 18. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Noemi era uma mulher experimentada na fé em Yahvé. Ela era crente no Deus de Israel. E por causa disso, ela pôde perceber nas ações de Boaz uma segurança divina. De modo que novamente ela vem e ela toma a frente de Ruth e ela se sente na capacidade de dar um conselho para ela, segundo o que ela estava percebendo. Só que agora de forma mais sóbria, de forma mais sábia. Ela fala: espera, minha filha, pode descansar porque o Boaz não vai descansar. Logo ele vai te fazer saber, logo ele Yadá vai te fazer conhecer intimamente o seu destino, aonde vão dar as coisas, como será o seu futuro. Agora o resgate não era mais uma possibilidade, agora era uma certeza. Se a plena felicidade de Ruth dependia de um casamento frutífero com um israelita legítimo, e se a restauração da dignidade de Noemi dependia de um parente chegado que lhe restituísse os bens outrora perdidos, Boaz, em suas palavras e gestos, estava demonstrando para Noemi que Deus faria com que tudo ficasse bem, porque Ele mesmo, Deus vivo, decretou que seria daquela forma. Por isso, querido, se você está cansado da rotina, seja ela qual for, a mensagem de Deus para você nessa noite é a seguinte: espera, descanse enquanto não se manifesta o pleno e definitivo descanso de Deus. Confie, meu irmão, naquilo que a palavra de Deus nos garante. E quanto à palavra de Deus, olha os noticiários, veja tudo o que está acontecendo ao seu redor. Se no tempo lá dos juízes cada um fazia o que achava mais certo, você acha que nos dias de hoje, em que nós vemos justiça desmedida, em que nós vemos inclusive mais evangélicos se divertindo em festinha mundana do que pessoas mundanas, você acha que é diferente daqueles tempos? Não. É chegado o tempo em que muitos que estão no meio do povo de Deus, assim como naqueles tempos, se levantarão para rejeitar a Deus. E isso é triste. Aproxima-se o tempo em que a própria igreja visível de Deus, nossa, a igreja visível, vai desejar um rei, segundo as nações vizinhas, do mesmo jeito que os israelitas fizeram na época de Samuel, que foi o último juiz. Aproxima-se o tempo em que Deus vai levantar um rei para manifestar seu juízo e começar a separar o joio do trigo, da mesma forma como fez levantando Saul, que foi o primeiro rei israelita. Mas tenha certeza, aproxima-se o tempo também em que se apresentará o rei verdadeiro, o rei segundo o coração de Deus, para unificar aqueles que são Israel espiritual e para derrotar definitivamente os inimigos que o cercam, trazendo descanso e paz ao povo, à semelhança do que Deus fez quando levantou Davi. Davi, que foi bisneto de Ruth, tataraneto de Noemi, de quem descende o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a perfeição do plano de Deus. Saiba, meu irmão, que os tempos que antecedem o resgate são sim tempos difíceis, principalmente para quem está esperando o resgate, principalmente para nós. Mas a mensagem de Deus a cada um de nós nessa noite é: espera e descansa.
Porque assim como Boaz prometeu o descanso pleno para Ruth e Noemi, sendo ele próprio em sua palavra, em suas ações, a garantia desse descanso, Jesus também faz o mesmo, sendo ele próprio a garantia de que todo o sofrimento do tempo presente está prestes a acabar com o simples sopro da sua boca. Sendo assim, caminhando para o final, que lições nós podemos tirar de todo este capítulo 3 do livro de Ruth? 3 lições eu separei aqui. Primeiro, Jesus promete felicidade e descanso plenos a quem se render a Ele. Jesus promete felicidade e descanso plenos a quem se render a Ele. Noemi sabia que para Ruth, para ser feliz, ela precisava, segundo os conceitos daquela época, de um resgatador. Ruth precisava se render ao resgatador, confiando que ele lhe ofereceria o resgate. Ruth, por mais que estivesse em Israel, ela era uma escrava de tudo aquilo que a sua própria nacionalidade representava perante o povo de Deus. Quando Adão pecou, querido, junto com Adão, cada um de nós, eu e você, fomos entregues como escravos do pecado. Nós fomos entregues ao domínio de Satanás. E a única solução para que nós sejamos tirados dessa força tirana, dessa dominação diabólica, é que nos rendamos a quem pode definitivamente nos resgatar das trevas e nos atrair para a sua maravilhosa luz. E isso é o que fez Jesus. E isso é o que faz a pessoa de Jesus com todos aqueles que se aproximam dele. Por isso, querido, se você talvez se veja preso aos costumes que o mundo tem, se você talvez veja escravo do que você quer, dos seus desejos, e você tem percebido que diante de Deus isso não é legal, eu apelo algo a ti. Tenha você anos de igreja ou você esteja ouvindo o evangelho pela primeira vez, se coloque aos pés de Jesus e peça para que Ele te resgate e te leve para o lugar de descanso. Ele pode fazer isso, Ele vai fazer isso, Ele quer fazer isso. Primeira lição, Jesus promete felicidade e descanso plenos a quem se render a Ele. Segundo, Jesus sustenta aquele que é alvo da promessa até o tempo do seu cumprimento. Quem é alvo da promessa é quem se rende aos pés de Jesus. Ruth, ela se colocou aos pés de Boaz procurando resgate. Só que aqui nós vemos que ainda haviam situações a serem resolvidas até que fosse chegado o tempo do resgate propriamente dito. Havia um outro parente chegado, um outro homem que tinha o direito de efetuar o resgate. Só que enquanto não havia uma resposta definitiva quanto ao resgate, o que Boaz faz? Ele promete a Ruth com palavra de honra que o faria. Caso o homem não a resgatasse, ele faria, não ficando a sua promessa somente restrita à palavra, mas também sendo ela garantidas por ações. Então, Boaz fez Ruth levar para a sogra o mantimento daquele dia, como sinal de garantia do que ele estava falando. Se você tem a Jesus como Senhor e Salvador, se você crê que Ele morreu no seu lugar, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vem em breve para te buscar, a grande verdade é que você já tem uma grande promessa na sua vida. Só que nós sabemos que os dias são maus, de modo que a única forma de nós permanecermos firmes até o cumprimento da promessa é permanecendo aos pés de Jesus, para que Ele nos sustente até lá. Queridos, quem tem Jesus, a Bíblia nos ensina que tem o Espírito Santo morrendo em si. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e o que aconteceu? Ele ascendeu aos céus e voltou ao Pai. Mas Jesus não nos deixou sozinhos. Ele pediu ao Pai que nos desse o Espírito Santo, e o Pai nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia, como um selo de que nós pertencemos a Ele. E é o Espírito que habita em nós que nos sustentará espiritualmente, para que não nos desviemos. É Deus em nós. Portanto, por mais que seja difícil, descanse, porque em Cristo você é mais que vencedor. Segunda lição, Jesus sustenta aquele que é alvo da promessa até o seu cumprimento. Terceira e última lição,
Jesus espera que aquele que é alvo da promessa persevere, confiando na sua fidelidade. Nós somos responsáveis também, nós temos a nossa responsabilidade. Para Ruth e Noemi, as palavras de Boaz e as suas atitudes, tanto as anteriores quanto as presentes, eram sinônimo de promessa cumprida, era fato consumado. Tanto é que Noemi encerra o capítulo 3, confiante de que Ruth poderia tão e somente aguardar que o tempo de resgate era chegado, porque o resgatador se mostrou fiel. Nós estamos, queridos, em um mundo caótico. Tudo ao nosso redor coopera para que nós sejamos entregues ao desânimo. Mas Jesus tem nos chamado a viver pela fé, e não por aquilo que nós vemos. Talvez você possa me perguntar, mas o que é fé, afinal? E a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não podem ser vistos. Ou seja, a fé é a convicção de que a nossa esperança de morarmos para sempre na presença de Deus, ela vai se concretizar, mais cedo ou mais tarde. Meu irmão, eu sei que quando o desânimo bate, a primeira coisa que a gente quer deixar de fazer é ir para o culto. Eu sei que quando chega a pressão do dia a dia, a nossa primeira postura é começar pouco a pouco a ir diminuindo a nossa frequência na igreja. Sei disso. Sou homem, sou de carne e osso, pecador. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Como você quer passar a eternidade no céu? A eternidade no céu. Se você não tem a disposição de passar aproximadamente 2 horas por semana, pouco mais, pouco menos, junto dos seus irmãos adorando a Deus. Lá no céu só vai ter Deus, o tempo todo, presença de Deus. E nós vamos adorar a Deus. Se você não gosta disso, o que você quer ir para o céu? Para que você tenha força para esperar, se coloque aos pés de Jesus. Se você está desanimado, se força a estar na igreja, custe o que custar. Não porque a igreja é místico, não. Mas repara uma coisa, Noemi ela pediu para Ruth esperar pelo objeto da sua felicidade plena, porque Ruth estava no lugar de espera. O que era o lugar de espera? Ruth estava na nação de Israel, Ruth estava em Belém de Judá, Ruth estava na casa do pão. Para que você tenha força para esperar, você precisa estar no lugar de espera. E o lugar de espera hoje, querido, não é outro, senão junto dos irmãos, na igreja. Terceira lição, Jesus espera que aquele que é alvo da promessa persevere, confiando na sua fidelidade. Para concluir a mensagem de hoje, eu quero apenas te incentivar a uma prática que pode transformar a sua vida, mesmo que você já seja crente há anos. Esteja diariamente aos pés de Jesus. Talvez você não faça isso, mas eu te incentivo a fazer. Esteja diariamente aos pés de Jesus. Se coloque diante de Deus em oração no nome de Jesus. Deseje conhecer mais de Jesus. Beba mais da fonte da água viva. Os dias são maus e nós precisamos da força que vem do Senhor por meio das suas promessas, para que nós perseveremos até o fim, até que chegue o grande dia. Não falta muito, queridos. Se aproxima o tempo do resgate. Será que nós estamos devidamente preparados para esse momento? Será que nós estamos devidamente comprometidos com a pessoa do resgatador? Será que nós temos descansado no fato de que Ele fez tudo o que nós precisávamos no nosso lugar, para que nós fôssemos reconciliados com Deus? Que nós possamos viver rendidos a Jesus, porque somente nele, aquele que é o Senhor do sábado, nós temos a garantia de que ainda há um sábado de descanso preparado para cada um de nós na eternidade. Não para todos,
mas para todos aqueles que se renderem a Ele como seu Senhor e Salvador, e que confiarem nele, mantendo viva a chama da bendita esperança de um descanso pleno. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que cada um de nós possa encontrar diante dele a mesma graça que Ruth e Noemi encontraram, de pertencermos ao povo da aliança, porque quem faz parte da aliança, para quem está dentro deste pacto, há uma promessa, e essa promessa é de descanso pleno, e quem está prometendo é Deus, e se é Deus que está prometendo, Ele irá cumpri-lo, porque o nosso resgatador é o mais fiel dos resgatadores, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Deus Santo, nós te louvamos, Pai, e agradecemos a Ti por esta mensagem, por esta palavra, por esta oportunidade, Pai, de aprendermos mais sobre o Teu caráter, sobre a Tua obra em nosso favor. Tu és bondoso, Pai, Tu és justo e fiel, e nós te agradecemos, meu Pai, porque em Ti nós temos a bendita esperança de um descanso pleno. Em Ti, Pai, nós sabemos que apesar das angústias do tempo presente, nós podemos descansar, porque um dia, em um tempo breve, o Senhor irá nos resgatar, meu Pai, e nos oferecer vida plena, nos oferecer, meu Pai, o tempo todo da Tua presença, e nos fazer, meu Pai, glorificar a Ti tempo e fora de tempo, porque teremos somente a alegria de estarmos diante do Senhor. Obrigado por isso em nome de Jesus, Pai. Obrigado por enviar o Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para ter sua carne esmagada, para ter seu sangue vertido na cruz, para morrer por cada um de nós, Pai. Mas muito obrigado por tê-lo ressuscitado, Senhor, ao terceiro dia, e estando Ele vivo, nos dar a esperança, meu Deus, de um dia nós sermos alcançados, resgatados definitivamente por Ele, deste mundo cruel e perverso. Em nome de Jesus, Senhor. Neste momento, meu Pai, cada um de nós possa ter consciência de quem nós somos diante do Senhor. Talvez nós temos nos afastado, talvez nós temos nos perdido, talvez nós temos negligenciado os nossos deveres de servos do Senhor. Pai, nos capacita a voltarmos a ter bom ânimo, fervor, alegria, e a descansarmos no fato glorioso de que o Senhor já fez tudo por nós. Em nome de Jesus. Amém.